Senadores debatem problemas na revenda de pneus por transportadoras. 4 projetos para apoio às mulheres são aprovados pelo Senado. E segue para a Câmara dos Deputados projeto que permite acúmulo de créditos de celular não utilizados. Olá, hoje é quinta-feira, 11 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. As revendedoras de pneus se queixam de uma possível ilegalidade das transportadoras que estariam revendendo pneus novos por valores abaixo dos preços de mercado e sem arcar com os custos tributários da comercialização. Tema da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada nesta quinta-feira. As revendedoras de pneus se queixam das transportadoras, que estariam, segundo as revendas, realizando supostas operações ilegais na compra direta de pneus. A acusação é de que as transportadoras, que podem comprar pneus diretamente da indústria a um custo mais barato, estariam comprando pneus novos em quantidade superior à necessária, revendendo por valores bem abaixo do mercado e utilizando o excedente para o pagamento de fretes e serviços sem emissão de documento fiscal e sem o devido pagamento de impostos. Se houver a venda da matéria-prima direto para o transportador, nós estamos gerando uma concorrência desleal e evitando um recolhimento do ISS municipal que, tenho certeza, é bastante significativo para todos os municípios. O principal elemento afetado é o ICMS, como bem tem sido colocado aí pelas associações. Então, a Receita Federal, em geral, ela faz ações integradas com as secretarias de Fazenda, não só ações do ponto de vista da fiscalização, mas também há possivelmente aí elementos com relação à regulação de mercado que extrapola, portanto, a própria competência da Receita Federal e mesmo de muitas secretarias de Fazenda, e também a questão de regulação do sistema tributário em conjunto, aquilo que normalmente a gente faz no âmbito do CONFAS, por exemplo. Não há nada de ilegal na venda direta. A ilegalidade está no que se faz com o produto após a venda. Então, esse é o ponto. A gente tem que alinhar, harmonizar a indústria, o revendedor, a transportadora e principalmente o caminhoneiro, que é aquele que faz uso final do seu pneu. De maneira nenhuma essa audiência pública tem como objetivo prejudicar o transporte. É o contrário, é proteger o bom transportador para que essas atitudes de alguns não surjam algumas até legislações diferentes aí que vão prejudicar todo o transporte, principalmente quem age na legalidade. A pauta feminina teve destaque em sessão plenária desta quarta-feira. Foram aprovados 4 projetos que têm relação com a saúde da mulher e o reconhecimento da importância delas. Os senadores aprovaram projetos da pauta feminina em comemoração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, completados no último dia 7. Uma das propostas diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a autorização da esterilização voluntária. Permite que o procedimento seja feito logo após o parto e determina a oferta de métodos anticoncepcionais no prazo máximo de 30 dias. Também acaba com a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização. A aprovação do projeto em comento fará com que a legislação do Brasil esteja em consonância com a de países como Canadá, França, Alemanha, Argentina e Colômbia, que no caso de pessoas capazes vedam a esterilização apenas de menores de idade. O acesso ao planejamento familiar, ele pode impactar positivamente toda a sociedade, especialmente em relação aos melhores cuidados da primeira infância, a permanência das mulheres no mercado de trabalho e das nossas meninas na escola. O plenário também aprovou a criação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama no SUS. A navegação é o acompanhamento dos casos de suspeita ou de confirmação da doença, prestando orientações a cada paciente. O objetivo do programa é aumentar a rapidez no diagnóstico e o início do tratamento. Os objetivos do programa são remover barreiras rapidamente, reduzir desigualdades no sistema de saúde, fornecer informações de qualidade em tempo hábil,
resolver os problemas dos pacientes de forma colaborativa, aumentar o acesso aos recursos disponíveis, descobrir as potencialidades locais e regionais, promover a tomada de decisão consciente, utilizar os recursos da instituição e da comunidade complementar através do serviço de apoio, facilitar o processo de vivência do câncer e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os senadores ainda aprovaram nesta quarta-feira a criação da campanha Agosto Lilás, simbolizando o mês de proteção à mulher. A intenção da campanha é conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. Entendemos também que o combate à violência contra a mulher deve ser uma premissa de todos nós e uma ação transversal, não apenas de um órgão, não apenas de uma secretaria, não apenas de um poder, mas de todos os poderes no sentido de trazer a proteção de nossas mulheres. Ontem, a Comissão de Ciência e Tecnologia fez uma audiência pública sobre a prevenção aos desastres naturais. Especialistas falaram principalmente na importância do monitoramento do clima para prevenir tragédias e avisar com antecedência sobre a possível ocorrência de inundações e deslizamentos. Os desastres naturais no Brasil, como as chuvas intensas que provocam deslizamentos de encostas e cheias dos rios, têm causado tragédias que muitas vezes poderiam ter sido evitadas com um sistema de prevenção eficiente. Em audiência pública, a Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o monitoramento do clima para a prevenção dos desastres naturais em áreas urbanas e turísticas. A representante do Ministério da Ciência e Tecnologia apresentou um novo sistema já desenvolvido para monitorar o clima. A ideia é que, num tempo aí relativamente curto, a gente possa ampliar a rede de monitoramento de tal modo que a gente tenha informações também em tempo real, mais amplo, praticamente aí do máximo possível de áreas de riscos que o CEMADEM tem que monitorar ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias da semana. A representante do Ministério da Defesa apresentou à comissão um sistema de monitoramento das cheias e estiagens na região amazônica. Esse sistema permite, então, que a gente dê condições de monitorar eventos de inundação, tempestades, alagamentos, descargas atmosféricas, navegação, que nós temos um problema muito sério no período de cheia, no período de estiagem também, pois o nosso meio de transporte na Amazônia, a maioria deles é feita pelos rios, então nós temos alguns problemas oriundos desses eventos extremos, o isolamento das comunidades, a problemática com os reservatórios e com as hidrelétricas. Então, esse sistema olhou toda essa problemática e tenta colocar para o usuário uma condição de monitorar esses eventos. A gente vê a necessidade, e a importância da utilização desses instrumentos de pontas aliados a tecnologias de rastreamento, para auxiliar nesse monitoramento, diagnóstico e modelagem. Então, a gente viu todas as apresentações mostraram essa necessidade do uso das tecnologias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu ontem na residência oficial o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Eles conversaram sobre o papel do Senado na colaboração para a política externa brasileira e sobre a programação para a votação dos nomes de embaixadores que serão sabatinados. Outro assunto tratado foram os preparativos para as celebrações do bicentenário da independência do Brasil, em setembro. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto do novo Código Eleitoral chega ao Senado, já cercado de polêmica. A proposta que modifica o Código Eleitoral reúne num só texto toda a legislação sobre eleições, assim como resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. São quase 400 páginas em 898 artigos, aprovados pela Câmara no ano passado. Entre as mudanças previstas estão: quarentena de 4 anos para que juízes, procuradores, promotores e policiais, federais, estaduais e municipais, civis ou militares, se candidatem a cargos públicos. Quem divulgar ou compartilhar notícias falsas com o objetivo de afetar as eleições pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.
Se isso for feito para atingir a integridade dos processos de votação e promover a desordem, a pena é aumentada de metade a 2/3. Ficam impedidos de se eleger candidatos que renunciaram durante a abertura de processo de perda de mandato por 8 anos a partir da cassação. Votos em mulheres, negros ou indígenas serão contados em dobro na distribuição proporcional de recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os gastos dos partidos financiados com dinheiro público poderão ser auditados por empresas privadas. As contas podem ser aprovadas mesmo com irregularidades em até 20% dos valores. Um dos trechos mais polêmicos do texto faz mudanças na atuação do Tribunal Superior Eleitoral. As decisões do TSE passam a seguir o princípio da anualidade. Não podem alterar as eleições em prazo menor que 1 ano da votação. O texto também permite ao Congresso Nacional cassar a resolução do TSE que esteja em desacordo com o Código. Por causa dessas mudanças na atuação do tribunal, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, enviou um ofício ao Senado em que alerta para os riscos do projeto. No texto, o ministro pede que a proposta não entre em vigor antes do ano que vem, ou seja, só comece a valer depois das eleições de outubro. Fachin afirma que o novo Código Eleitoral compromete as competências do tribunal e pode ameaçar a separação entre poderes. Para ele, as mudanças comprometem a estabilidade e a previsibilidade do processo eleitoral. A lei estabelece que qualquer modificação nas eleições precisa ser aprovada no mínimo 1 ano antes da disputa para ser implantada. Nesse caso, as mudanças não entrariam em vigor nas eleições de outubro. Mas alguns parlamentares entendem que temas paralelos à eleição em si poderiam valer já para este ano. Para este especialista, o princípio da anualidade vai se aplicar também às decisões do TSE. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano antes da data de sua vigência. Pois bem, caso o Senado mantenha esse texto, o princípio agora valerá também para as decisões da Justiça Eleitoral. Vejo com bons olhos a tramitação desse projeto de lei, que muito contribuirá para o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. O relator do projeto no Senado, Alexandre Silveira, afirmou por uma rede social que estuda o tema sem pressa e que seu parecer ainda não está concluído. Já o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou que o projeto tem que ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça. É importante ser apreciado, está sob a responsabilidade do senador Alexandre Silveira na Comissão de Constituição e Justiça. E acredito que é importante até em respeito à necessidade do aprimoramento da legislação eleitoral, em respeito também ao trabalho que a Câmara dos Deputados fez, que possa haver apreciação também no Senado Federal. Então, obviamente, está na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente Davi Alcolumbre sabe o melhor momento de colocar em pauta. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.